capítulo 1 é um dos poucos capítulos que a gente vai fazer, vai destrinchar ele como a gente tem feito, né? A gente fez 4 aulas aqui em cima do capítulo 1, porque Paulo ele vai destrinchar aqui em muitas partes, né? Então, a gente falou sobre a breve introdução de Paulo, né? Falando sobre ele é apóstolo chamado para o Evangelho, e ele traz o aspecto do Evangelho que foi dado nas Escrituras, né, aos seus profetas, e ele fala que esse Evangelho fala a respeito do Filho, e ele fala que nos chamou para a graça, nos chamou também para esse Evangelho, nos chamou para ser santo. Esse é o convite do Evangelho para nós. E aí, a gente falou, né, do 1 ao 7, do 8 ao 15, a gente vai falar da motivação de Paulo em ir para Roma, né? A vontade de Paulo em estar com os irmãos de Roma. E ele fala que essa motivação é para dividir algum dom, é para repartir, é para que ele também seja edificado pelos irmãos em Roma. E ele fala que ele se sente na obrigação, ele se sente um devedor dos gentios, dos gregos, no que diz respeito à pregação do Evangelho. Então, Paulo ele tinha esse sentimento de devedor. Por isso que ele tem essa intenção, essa grande motivação de ir para Roma. E aí, semana passada, nós falamos sobre o versículo 16 e 17. Nós entramos, então, na doutrina da justiça de Deus. Nós falamos aqui do aspecto da justiça. Nós falamos que o Evangelho é poder de Deus. E por que o Evangelho é poder de Deus? Porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Né? No versículo 17 vai falar que o Evangelho revela a justiça de Deus. Então, a semana passada foi muito importante a introdução que a gente falou sobre a justiça de Deus. E hoje nós vamos ver que Paulo ele vai fazer um contraponto agora. Ele falou de justiça, de boas novas, e agora ele vai falar da ira de Deus. Então, isso é muito importante para nós, irmãos, entender o aspecto da justiça e também contraponto dela, a ira. Né? Então, aqueles que são justificados são salvos, e aqueles que não são condenados eternamente. Então, esse é o aspecto contrário à justiça de Deus. Então, irmãos, vamos para a palavra? Então, vamos ler do 18 ao 32. Ao 32. Então, novamente eu vou ler na versão ARA. Eu acho que eu peguei uma outra versão aqui, mas vou ler na ARA, para não sabotar o esquema que a gente já estava fazendo. Vou ler na ARA, que é a versão que a gente mais estava trabalhando. E eu também vou passar por alguns textos na NVT e outras versões aqui que tem os termos mais interessantes para a gente trabalhar, tá bom? Versículo 18. Versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si,
Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, vamos lá, talvez essa versão fique difícil, né? Mas a gente vai caminhar para uma versão mais tranquila aqui na NVT, na NVI, tem uns termos bem interessantes para a gente trabalhar. Então, a gente vê aqui Paulo, né? A gente está vindo então do entendimento onde Paulo ele revela a justiça de Deus, certo? E é muito importante a gente lembrar disso. A justiça de Deus, a gente apresentou aqui 3 aspectos semana passada. O primeiro aspecto, que a justiça de Deus é um atributo divino. É um atributo do próprio Deus. Ser justo é o caráter de Deus. Então Deus ele não age com injustiça. O segundo aspecto é que a justiça é uma ação divina. A justiça de Deus é uma ação que vem do próprio Deus. Eu gosto dessa palavra, é uma intervenção divina. A justiça de Deus se revelou aos homens como intervenção na forma de salvação à humanidade. Então, nós entendemos que a justiça de Deus, ela tomou a forma, ela se manifestou como salvação. Então, quando a gente fala que alguém foi salvo, essa pessoa foi justificada. Entendeu? Então, no capítulo 3, Paulo vai discorrer sobre isso a partir do verso 21, né? Vai falar da justiça de Deus, que agora, pela fé, já não se dá mais pelas obras. Então, ele vai falar sobre as obras da fé. Então, é muito importante nós entendermos essa característica da justiça. E o terceiro aspecto da justiça, que é uma conquista divina. O próprio Deus conquistou a justiça e o próprio Deus concedeu a nós a sua justiça. Então, não existe lugar para merecimento no que diz respeito ao processo da salvação do homem. Não existe mérito, não existe nada que você possa fazer, nada que possamos fazer para merecer isso. A justiça de Deus foi conquistada por Cristo. E não foi só na cruz, irmãos. A justiça de Deus impera muito antes da cruz. Então, irmãos, nós entendemos a partir disso que hoje é necessário que nós abandonemos as nossas justiças próprias. Para quê? Para se apegar à justiça de Deus. Pois Cristo é o nosso justificador. Capítulo 3 vai dizer isso. Foi aquele que nos livrou da condenação, nos entregou o seu Filho como sacrifício perfeito, eterno, aquilo que obra nenhuma pode fazer ou conquistar. Paulo diz que isso se dá pela fé.
Ele vai falar que o justo vive de fé em fé. Ele está querendo dizer que o justo, ele se apega à fidelidade de Deus em suas promessas e baseado nisso ele caminha. Então, não tem como o homem ser salvo por fé, né? E ele agora caminha por meio das suas próprias obras. Se ele foi salvo pela fé, ele a mantém pela fé. Certo? Então, Paulo vai começar a transicionar o discurso dele para falar sobre a perversidade dos homens. Ele vai começar a discorrer aqui sobre o pecado da humanidade e como o pecado distorceu o caráter daquilo que Deus criou desde o princípio. Então, nós precisamos entender que se existe uma boa notícia, que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 1, a boa notícia, o evangelho, a boa notícia, é isso, fala do Filho desde o princípio. Então, a gente precisa entender qual é a má notícia. E Paulo, ele dá uma breve introdução sobre a boa notícia e ele começa a descrever agora a má notícia. Vamos lá. Que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Então, Paulo, ele desenvolve aqui um pensamento lógico já no início desses versículos aqui do 16 até o 20. E isso é importante para a gente entender a depravação do homem. Paulo ele vai descrever isso. Vocês viram aqui que no 28, ele começa a descrever uma lista de pecados, né, de deturpação do homem. Então, se a gente for fazer um pensamento lógico, eu peguei uma descrição do John Stott, ele parafraseando esses versículos, ele diz assim, Paulo então diz, não me envergonhe do evangelho, versículo 16. E aí nós perguntamos, mas por que, Paulo, você não se envergonha? Ele então responde, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós perguntamos para ele, mas como assim? E aí Paulo responde, porque a justiça de Deus, isto é, a maneira como Deus justifica os pecadores, se revela no evangelho, versículo 17. E nós perguntamos, mas qual é a necessidade disso? Qual a necessidade dessa justiça? Paulo responde, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, versículo 18. E nós perguntamos, mas Paulo, como é que as pessoas suprimem essa verdade? Ele responde no versículo 19 e 20, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente. Então, nós olhamos para esse trecho e mostra que Deus tem uma intenção de revelar sua justiça através do evangelho. Mas por quê? Porque o homem, ele não creu. Porque o homem, ele suprime a verdade. Por que Deus está interessado em revelar sua justiça? Paulo vai dizer no 18. Porque Deus, ele manifestou sua ira contra quem? Contra todos aqueles que praticam, que são ímpios, são impiedosos e injustos. Essa descrição, a primeira descrição que Paulo diz sobre os homens que rejeitam a verdade, que suprimem a verdade, que sufocam, que não querem que ela saia para fora. É essa a descrição de Paulo. Então Deus quer revelar sua justiça porque os homens estão suprimindo a verdade. E a justiça de Deus é a maneira como Deus revela a sua salvação. Então, se nós olhamos para esse início do discurso de Paulo, nesses primeiros versículos, a gente vai conseguir fazer um paralelo do 18 até o 32 com a criação, com o início de tudo. Se a gente olha para Gênesis 1, 2 e 3, a gente vai ver ali desde a criação, desde a ordem de Deus ali para Adão e também a queda, certo? Então, eu estou fazendo uma introdução desses versículos para a gente entender o pensamento lógico de Paulo com tudo isso que ele está querendo dizer nesses versículos. Então, se a gente pensar em Gênesis, todo mundo aqui conhece a história, né? Então, vamos lá.
Olha o verso 20 de Romanos 1, verso 20. Olha o que Paulo diz, que por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. Paulo está relacionando isso com o quê? A criação. Por meio de tudo que Deus criou, o homem pôde ver quem Deus é. Deus revelou seus atributos através da sua criação. Então, o homem, mesmo o ímpio, mesmo aquele que não conhece a Deus, mesmo a tribo mais distante, mesmo os povos ainda não alcançados, todos puderam ver os atributos de Deus por meio da sua criação. E aí, verso 23, ele vai dizer que trocaram a grandeza de Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como aves, animais e répteis. A criação é aquilo que Deus fez. Paulo está descrevendo aqui que aquilo que Deus fez, os homens trocaram a glória de Deus por aquilo que é a criatura. Trocaram aquilo que Deus fez por aquilo que... Aliás, trocaram, a glória de Deus por aquilo que Deus fez. Então, Paulo ele continua. Se a gente for olhar, verso 19, verso 21, ele vai dizer, sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Verso 21, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida, confusa. Então, Paulo, ele está trazendo o contexto aqui de conhecimento de Deus. Lá no Éden, o homem acessou o conhecimento de Deus. Então, olha que engraçado esse paralelo que Paulo está fazendo com a criação e o processo da queda. O homem conheceu a Deus. Aquilo que Deus fez na criação revela quem ele é, revela seus atributos. E o homem conheceu a Deus por meio da criação. Mas o homem trocou a glória de Deus por aquilo que Deus criou. E aí, Paulo vai falar no verso 23. Olha o verso 23. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens humanas mortais, bem como de aves e animais. Tem outra versão que vai dizer que trocaram, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança. Então, aquilo que Deus fez, a sua imagem e semelhança, o homem quer deturpar a imagem da criação, não a imagem do próprio Deus. Então, o homem não quer adorar mais aquele que nós somos segundo a própria imagem. Não, ele quer adorar a imagem daquilo que Deus criou. Se Deus criou a criação, Deus criou a criação. Se Deus fez a criação para o serviço do seu plano, o homem rejeitou. Ele, não, eu quero adorar a criação. Então, nós prosseguimos, olha o verso 22. Ele vai dizer que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O processo de queda do homem foi como? Se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o mesmo conhecimento. Então, Paulo está falando que o conhecimento que os homens tentam acessar é pela via errada. E o conhecimento que se tentou alcançar no Éden levou à queda. Então, esse conhecimento que o homem tenta acessar sem Deus, o torna louco. É por isso que ele começa dizendo no 18 que o homem suprime a verdade. Louco. E aí, outro paralelo. Verso 25, ele vai dizer, trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Então, quando nós olhamos para o Éden, nós vemos a serpente colocando mentiras para Eva e para Adão. Nós vemos a serpente ludibriando, trocando a verdade por aquilo que Deus não disse. Então, nós olhamos para o verso 32, Paulo também faz um paralelo. Ele vai dizer que a consequência, sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas, qual é a consequência? Morte. Então, qual é a consequência lá no Éden? Vocês vão morrer. Então, irmãos, olha que paralelo interessante. O que Paulo está trazendo para a gente
é um pano de fundo que é, olha o que Deus fez. Agora, olha como o homem e o pecado tenta deformar o que Deus fez. Tenta acessar o conhecimento, a vida, muitas outras coisas, a adoração, pervertem tudo, torna tudo disfuncional para o seu próprio interesse. Então, irmãos, nós podemos ver nesse paralelo que o homem perverso, mau, eu quero frisar isso, versículo 18. Vou ler em outra versão. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. O que é impiedade, irmãos? Você sabe? Ele vai falar sobre toda injustiça. Ué, você vai falar o que é, não? Vou, já, peraí. Então, Deus revela a sua ira contra toda impiedade, contra toda injustiça. Então, como que a gente pode lidar ou entender esse aspecto da ira de Deus? Paulo começa então aqui colocando uma conjunção muito importante. Mas, porém, por isso, porque a ira de Deus se manifesta, ele coloca uma conjunção muito importante. Está fazendo uma contradição da justiça que é revelada no Evangelho, de fé em fé, e agora ele está dizendo, mas, porém, porque a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Foi justificado de fé em fé? Porque a ira de Deus vai se manifestar, se manifestou e está se manifestando contra toda impiedade e injustiça. Irmãos, como que a gente pode entender essa ira de Deus? Se a gente pensa na ira do homem, a gente vai perceber que toda a ira que se manifesta dos homens, a gente pode até usar aquele versículo famosíssimo, ireis, mas não pequeis. A pergunta é, quantas vezes você irou e não pecou? A maioria das vezes que a gente irou, a gente pecou também. Porque a ira do homem é carregada de desejos, de intenções. A ira do homem é carregada de egoísmo, de vontade própria, de justiça própria. Então, a ira do homem, ela carrega consigo também o veneno, o pecado. O homem, quando ele se ira, ele se torna irredutível, irracional, incontrolável. Então, qual é a diferença da ira do homem, que na maioria das vezes, quando nos iramos, nós também pecamos, e a diferença da ira de Deus? Tem um teólogo que ele fala que a forma como Paulo ele apresenta a ira de Deus, ele não está falando que é de um lugar pessoal, como se Deus quisesse condenar você. Deus está ali, tipo assim, estou esperando aqui você. Vai, Lucas. Agora, toma. Aqui, castigo. Deus, ele não revela a sua ira dessa forma. A ira de Deus, segundo esse teólogo, e é muito importante isso, ela se revela de forma impessoal. Como assim? É uma consequência inevitável do pecado. Não é porque Deus deseja, porque Deus criou a humanidade e falou, oba, criei pessoas para mim me vingar quando eu estiver irado. Deus não chamou o povo do Egito para o deserto, igual Moisés, ele ora e fala assim, Deus, mas se eu trouxe todo mundo aqui, vai matar? Como assim? E como é que vai ficar, né, a fama do Senhor, do seu nome? E aí fala que Deus se arrependeu. Não é no sentido de que Deus estava quase pecando, e de repente Moisés consegue... Não, irmão, não é isso. Porque a intenção de Deus nunca é ficar ferindo o homem, não, a intenção de Deus é, não, vou machucar mesmo, porque me feriram, não, estou magoadinho aqui, agora vocês vão ver o que é, vão padecer no deserto. Não, a intenção de Deus nunca foi essa. Mas a ira de Deus se manifesta inevitavelmente por causa do pecado e da queda. Então, essa é a diferença da ira de Deus e do homem.
Porque Deus, ele não compactua com o pecado, ele não consegue se misturar. Então, irmãos, Paulo está falando desse processo inevitável e resultante do pecado humano. Um outro teólogo disse que a ira de Deus é o processo inevitável pelo qual o pecado mostra os seus efeitos na história. Então, irmãos, isso é muito importante. Em Romanos 5, no versículo 15, versículo 20, 21, a gente vai ver Paulo dizendo que a graça superabundou. Vai dizer que a graça reinou. Vai dizer que a graça transbordou. Então, nesses versículos, a gente vai perceber que Deus revela a graça de forma muito pessoal, de forma muito intencional. Ele está ligado diretamente à dispensação da graça. Então, se a graça é Deus agindo graciosamente, o John Stott vai falar que a ira de Deus é ele reagindo ao pecado da humanidade. Se a graça de Deus é Deus agindo graciosamente, intencionalmente, a ira dele é ele reagindo ao pecado. Então, irmãos, o Stott ele vai afirmar que a ira de Deus é, pois, quase que totalmente diferente da raiva humana. Não significa que Deus perca a calma e se enfureça, tornando-se perverso, mau ou vingativo. No conflito moral, no conflito da moralidade, dos caráteres, corrigindo aí. O contrário de ira não é amor. O contrário de ira é neutralidade. E Deus não é neutro. Pelo contrário, a sua ira é uma hostilidade santa contra o mal. É a manifestação da sua recusa em suportar o mal ou entrar em acordo com o mal. É o seu justo julgamento contra o mal. É a ira de Deus. Então sabe o que é o inferno? É a justa ira de Deus sendo derramada. Então, irmãos, nós vamos entender que o inferno não é para coitado. Então, irmãos, a ira de Deus, ela se manifesta contra o mal. Ela não se manifesta contra os filhos. Essa é a nossa percepção errada de quem é Deus. Essa é a nossa percepção errada da sua justiça. A gente acha que a justiça de Deus é vingativa, de forma alguma, muito menos sua ira. Só uma pausa. Eu tô achando que vai dar tempo não, viu, Edu? Nem comecei, foi só a introdução. E não é jargão de pastor pentecostal, de verdade. Vamos lá, irmãos, amanhã é sábado, né? Brincadeira. Então, irmãos, vamos voltar aqui, versículo 18. Abre aí, versículo 18, Romanos 1, vai dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm, que suprime a verdade em injustiça, que transforma a verdade em injustiça. Então, o que é impiedade? Impiedade vem do ímpio, mal. Aquilo que é mal, avesso àquilo que é o próprio Deus. Então, Paulo afirma que a ira de Deus se revela contra toda maldade do homem. Ele está falando que a maldade do homem perverte a relação com o próprio Deus. Então, vamos olhar para o primeiro aspecto da impiedade que Paulo está falando. Ele está falando de dois aspectos: impiedade e injustiça. A ira de Deus se manifesta contra a maldade, impiedade, né, e injustiça. Então, olha para esses dois aspectos. A impiedade, ela vai deturpar, vai quebrar, vai corromper a relação de Deus com o homem, ou do homem para com Deus. Essa relação vertical é comprometida por causa da impiedade. E a injustiça, porque, vamos voltar aqui, Deus criou o homem para quê? Para se relacionar.
em muitas passagens, na Bíblia inteira, você vai ver Deus com a intenção de se relacionar. Então, a impiedade é o resultado do afastamento com a relação de Deus, contrário ao que Deus criou. Por isso que tem a ver com a relação vertical do homem com Deus. Agora, e a injustiça que Paulo está falando? É a violação da lei. Injustiça, ela não tem a ver só comigo mesmo. Né? Só comigo mesmo. Hoje eu tô. Jota, corta tudo, Jota. Irmãos, a injustiça, ela tem a ver com o próximo. Entende? A injustiça nunca é feita sozinha. Nossa, eu me injusticei, olha só. É igual eu me perdoei. Não existe isso, irmãos. Se perdoe, irmão. Os psicólogos estão ficando doidos, irmão. Não tem negócio de se perdoar, não. A injustiça é cometida contra o outro. É contra você. Então, irmãos, se a impiedade quebra a relação com Deus, a injustiça destrói a relação com o outro. Paulo está trazendo esses dois aspectos importantíssimos. E quando a gente for entrar no texto aqui, mais abaixo, a gente vai perceber isso. Então, a injustiça do homem, ela é um instrumento da impessoalidade, da violação da relação. É isso que é injustiça. E engraçado que se você pega o mandamento de Jesus, a ordenança principal de Jesus, lá em Mateus 22, 37 ao 39, ele vai falar aqui, ame a Deus com toda a alma, todo entendimento, com toda a sua força. Ame a Deus acima de todas as coisas. E aí ele vai dar o segundo mandamento, que ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, observa como Paulo faz esse paralelo, que o pecado, a impiedade quebra essa relação com Deus, não nos permite amar a Deus de verdade. Ela corrompe a relação de amor entre o homem e Deus. E o amor ao próximo, ele é corrompido pela injustiça. Então, aqui, no versículo 18, Paulo está descrevendo que os homens, Deus revela a justiça contra a impiedade e a injustiça. Por quê? Porque os homens eles estão suprimindo a verdade. Eles impedem que a verdade seja conhecida. Os homens tiveram acesso ao conhecimento de Deus. Ele vai descrever mais abaixo. Conhecer a Deus por meio da criação. A gente já fez esse paralelo. Seus atributos invisíveis foram revelados em toda a criação. E a maldade do homem então tenta sucumbir, suprimir, esconder a verdade, esconder o propósito pelo qual foi criado. Todos conheceram, mas nem todos deram a glória que lhe é devida. Então, o verso 20 vai dizer que esses homens são indesculpáveis. Então, irmãos, a ideologia dessa era, ela tenta sucumbir à verdade no nosso coração. A cultura dessa era tenta sucumbir, suprimir a verdade no nosso interior. Porque a ideologia, o que impera nesse mundo, o engano, tenta tirar de nós a perspectiva do propósito pelo qual fomos criados. Tenta suprimir essa verdade a ponto de que o homem não se relacione com Deus. Ou se ele se relaciona, a gente vai entrar mais abaixo. Que é não dando a ele a glória que é devida. Irmãos, querem negar o Deus Criador, querem suprimir a verdade eterna. Esses homens, eles vivem em função, Paulo está falando que esses homens impiedosos, injustos, eles vivem em função de suprimir essa verdade. E aí no verso 21, que a gente já passou pelo 20, vai falar porque por meio da criação Deus revelou. A gente já falou sobre isso. E aí esses homens impiedosos, no verso 21 vai dizer que eles não deram a glória devida a Deus. Diz que sim, eles conheciam algo sobre Deus. Que algo sobre Deus é esse? Aquilo que pela criação Deus se revelou. Então existe uma linha teológica hoje que vai discutir
essa revelação de Deus por meio da criação, e aí fica aquela pergunta, então aquela pessoa indígena da tribo, do país, do lugar mais afastado do mundo, que nunca ouviu falar de Deus, quem é Deus? E aí, ele é salvo ou não? Cuidado, vai responder. Irmãos, a criação revela quem Deus é para essa pessoa. A criação revela os atributos de Deus. Mas vamos deixar essa resposta, Eduardo. Irmãos, então no verso 21, Paulo está dizendo, em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Não adoraram a Deus, nem lhe engrandeceram. Não adoraram a Deus e nem deram glória devida ao seu nome. Esses são os homens impiedosos, os homens corrompidos pela maldade, os homens em que a relação foi quebrada pelo pecado. Eles se apoiaram na sua própria sabedoria, é isso que Paulo está falando. Então o seu entendimento ficou obscurecido. Então se o homem ele rejeita a sabedoria de Deus, ele não conhece o próprio Deus. Se o homem rejeita a sabedoria do alto, ele não conhece o próprio Deus. Paulo está querendo dizer que esses homens ímpios, nossa natureza pecaminosa, não quer glorificar a Deus. Essa é a tendência do nosso coração. Quando o homem, ele cai, ele perde o lugar, ele sucumbe à verdade. Quando o homem, ele cai, o ímpio, ele quebra essa relação. Quando o ímpio cai, ele não dá glória devida, ele sai do lugar que era para ele estar. O lugar que Deus criou para ele. Então, irmãos, esse é o resultado do pecado em nós. Esse é o resultado da perversidade. A gente se apega aos nossos próprios conhecimentos e, em seguida, o nosso entendimento é obscurecido, porque nós rejeitamos a Deus. E aí ele vai dizer no 22 que eles acharam que eram sábios, se apegaram ao seu próprio conhecimento, mas eles são tolos. Então o mundo acha que tem a verdade, mas se considerando sábios, eles são tolos. E o seu conhecimento está obscurecido. Irmãos, Paulo não está falando só sobre o ímpio, o que está longe, distante de Deus. Mas esse é o caminho natural do homem que não está com Cristo. Esse é o caminho natural do homem que não foi justificado pelo Senhor. E no versículo 23, ele vai descrever que trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. E aí, a gente vai ter aqui 3 trocaram. Versículo 23, ele está dizendo que trocaram a grandeza de Deus por animais. E aí no verso 25, ele vai dizer que trocaram a verdade pelo quê? Pela mentira. Certo? E o resultado dessa troca, no versículo 26 e 27, vai mostrar que eles trocaram a grandeza de Deus e Deus, por meio dessa idolatria deles, Deus os entregou às suas próprias paixões. Então, irmãos, o aspecto central dessa passagem que nós estamos lendo vai falar sobre a idolatria do homem. O objeto de adoração que antes era Deus e agora foi trocado. Então, nós temos 3 aspectos aqui que Paulo está falando que o homem trocou a Deus pela idolatria a algo. Então, no versículo 22 ao 24, vamos ler. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Então, os homens, eles não se satisfazem
em Deus, e por isso eles precisam criar seus próprios motivos de satisfação. O homem, ele troca a grandeza de Deus e constrói ídolos para se satisfazer. Quando o homem ele se coloca nesse lugar de idolatria, Deus o entrega à sua concupiscência. Irmãos, isso é muito forte. E aqui nós não estamos entrando no mérito, que é só para o ímpio. Irmãos, nós constantemente estamos nesse lugar. Todo mundo aqui já ouviu a frase de João Calvino, né? Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas a gente não sabe o quanto isso é perverso. E no versículo 24 ele vai dizer que por isso Deus entregou tais homens à imundícia, à concupiscência, aos seus desejos. Ele vai dizer desejos infames. Ele vai falar que é desejos desgraçados. Irmãos, isso é muito forte. Então, se a gente perceber na história, toda idolatria levou os homens à corrupção imoral e sexual, principalmente. Toda idolatria, o resultado dela, nos leva à imoralidade sexual. Irmãos, isso aqui é muito forte. Paulo vai entrar nesse aspecto abaixo. E, que é o terceiro tópico que eu vou falar. Mas trocaram a grandeza de Deus por aquilo que as suas próprias mãos produziram. Então, irmãos, a gente pode falar de desejos bons, né? Que a gente troca Deus. A gente pode falar de desejos legítimos, que convém que a gente troca Deus. Irmãos, isso é muito sério. Paulo ele vai falar então do versículo 25 ao 27 que eles trocaram a verdade pela mentira. Versículo 25 ele começa, trocaram a verdade pela mentira. Eles mudaram a verdade de Deus. Lembra no 18? Sucumbiram. Tentaram esconder a verdade. E adoraram e serviram o quê? A criatura, em vez do seu Criador. O homem sucumbe à verdade, então ele perde o seu propósito, perde o seu lugar, e o que ele faz é adorar aquilo que Deus criou, e não o próprio Criador. Então, irmãos, a ilusão da idolatria faz com que rendamos glórias à criatura em vez de Cristo. Paulo está aqui chamando a atenção, apontando para aquele que é bendito para sempre. Por mais que o homem esteja na idolatria, Paulo está apontando aquele que é bendito para sempre. A ele rendemos glória. E ele vai trazer um outro aspecto, que os homens trocaram Deus por suas relações sexuais contrárias à natureza de Deus. Irmãos, a idolatria, ela chega num ponto tão perverso, mau, impiedoso, que faz com que o homem faça tudo o que é contrário à natureza que Deus criou para ser. E como a idolatria, ela está ligada ao seu fruto da imoralidade sexual, Paulo vai falar então aqui da homossexualidade praticada naquela época. Então Paulo ele está falando de um nível tão profundo de idolatria que pode ser gerado nos nossos corações a ponto de fazer com que os nossos relacionamentos, a gente se relacione de forma contrária à natureza de Deus. Irmãos, isso não tem a ver só com a idolatria. Contudo, nós relacionamos de forma contrária, segundo aquilo que não é o propósito pelo qual Deus criou. Então, nós nos relacionamos com tudo de forma errada. Por causa da idolatria que obscurece e cega o nosso coração. Então, no versículo 26 e 27, ele vai dizer: por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens. E em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que merecia. Paulo fala do castigo que eles mesmos mereceram. Mas ele não deixa claro que castigo é esse. Mas é em seu próprio corpo.
Irmãos, aqui está um ponto muito sério. Hoje, nós estamos num período em que a igreja nunca teve que lidar tanto com a homossexualidade como agora. E nós tratamos isso de forma banal. Nós tratamos isso muitas vezes com piada, irmãos. Quem nunca aqui fez uma piada com cunho, né, ligado aos gays, aos homossexuais? De preferência os homens aqui. Nós lidamos com isso, irmãos, sem temor de Deus. Nós estamos lidando com o pecado, irmãos. Entende? Nós estamos lidando com a depravação do homem. E a gente vê muitas discussões teológicas, né? Hoje, né, surgiram muitas comunidades que, né, aderem à teologia liberal, né, que recebem a comunidade LGBTQIA+, de uma forma que não contrapõe o seu coração, que não contrapõe o seu caráter. Aceitam os homens, né, e as mulheres do jeito que eles são, e assim não estão se importando em corrigir o caráter pelo qual Deus os criou. Irmãos, essa não é a nossa perspectiva. A homossexualidade é um pecado, assim como a fofoca é um pecado, assim como a inveja é um pecado. Então, irmãos, hoje nós precisamos entender. Aqui, Paulo, muito se discute por causa que Paulo está num lugar que é Roma, né? Tá não, né? Fala de um lugar aqui que é Roma. E lá se praticava a pederastia, né? Que era os senhores, eles faziam relações com os seus servos. E isso era normal. Então, nas muitas discussões sobre homossexualidade, fala que Paulo não está falando que homossexualidade é pecado, está falando que essa relação de pederastia é pecado. Mas, na verdade, a chave disso aqui é porque Paulo vai falar que Deus, certo, os entregou às suas paixões e eles estão fazendo tudo aquilo que é contrário à sua natureza. Então, irmãos, não tem a ver com, se Paulo está falando que é liberado, não é liberado, se é o contexto aqui que você não entendeu, o aspecto histórico, cultural. Não, irmãos, é contrário à natureza. Deus vai falar, aqui Paulo, a imagem, aqui Paulo vai falar que Deus os entregou às suas paixões infames, contrárias à natureza. Então, irmãos, isso aqui é a chave dessa discussão. É a natureza. Nós estamos lidando aqui, a idolatria não é só, é porque fazem ídolos. Não, a gente está adorando, né, ídolos que a gente nem fez. A gente está adorando o nosso celular, a gente está adorando nossas redes sociais, a gente está adorando nossa reputação. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso coração é esse lugar corrupto, que quer, sempre sucumbir à verdade, que não quer a luz de Deus dentro de nós. O Richard Foster vai falar que a primeira disciplina comunitária é confissão. Lá no nosso culto a gente está fazendo a exposição de 1 João. E a gente chegou lá no primeiro capítulo e segundo capítulo, João, assim, de forma muito clara, está deixando para nós descrito que a relação com Deus e com os homens, se não estiver envolvida debaixo da luz de Deus, que é a confissão, nós mentimos. Então, irmãos, a confissão, ela é importante para que os ídolos do nosso coração sejam destronados. Irmãos, eu quero fazer um paralelo. E aí, gente, será que dá para ir? Estou quase terminando. Estou acelerando aqui. Vocês me dizem, vou ou não vou? Ninguém falou, vou embora. Irmãos, a idolatria, ela desvia o curso da adoração. Paulo está falando que a adoração que era de Deus, ela foi revertida para outro lugar. Então, a idolatria, irmãos, ela tira o foco da adoração, que é vertical, que é para Deus, e coloca para as coisas que nós mesmos criamos, que nós mesmos desejamos. Olha isso aqui, Salmo 106. Outra correlação que, aparentemente, parece que Paulo está linkando com isso. Salmo 106, versículo 7. Salmo 106, versículo 7.
vai dizer o seguinte: no Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor, não se lembraram de seus muitos atos de bondade, rebelaram-se. Irmãos, quando nós estamos cheios de ídolos no nosso coração, o nosso coração se rebela contra Deus. Essa é a atitude do coração do homem que não dá adoração devida a Deus. Ele se rebela. Irmãos, não existe adorar nada. Ou você adora Deus, ou você está adorando alguma outra coisa que não é Deus. O povo não viu as maravilhas que Deus fez. Por quê? Estavam obscurecidos. A idolatria nos cega. A idolatria não nos deixa ver a bondade e as maravilhas de Deus. A idolatria não nos deixa enxergar a bondosa obra justificadora, salvífica de Deus. Ela obscurece o nosso coração, e a gente se rebela contra Deus. É o Adãozinho que tem dentro de nós. No mesmo capítulo, versículo 14, olha o que diz. Irmão, isso aqui é muito forte. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Irmãos, a nossa geração, ela produz os seus próprios ídolos e o seu desejo de consumir, de adorar esse ídolo é insaciável. Irmãos, vou te falar, vai para a roça, vai capinar um lote, irmãos, vai ver que para passar 1 hora, irmão, é uma eternidade. Você fala assim, meu Deus, como assim, Jesus? E aí não vai dar hora. É aquela empreita, né, não, Zé? Não passa. Irmãos, mas quando nós estamos diante dos nossos ídolos, é 6, 12 horas, a gente nem percebeu. Porque o nosso coração está obscurecido. A gente não é capaz de olhar para Deus e ver sua bondade. Porque é chato orar. É que o nosso coração está cheio de ídolos, irmãos. Os nossos ídolos nos levam a desejos insaciáveis. Irmãos, se você quer diagnosticar o ídolo no seu coração, então pense agora o que você mais gasta tempo na sua vida. Pensou? Provavelmente isso pode ser um ídolo. O que tira sua paz? O que é que tira sua paciência, sua longanimidade? O que é que te tira do sério? Não mexe comigo quando eu estou fazendo isso. O que é que você recorre quando as coisas estão muito difíceis? Para onde é que você corre quando você precisa tirar a pressão? Então, esse é o nosso ídolo. Esse é o nosso ídolo. No versículo 19, ele vai dizer, no Monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito. Irmãos, a idolatria nos cega. A idolatria vende para nós o evangelho de agora. Se satisfaz, corra atrás do vento, amontou aí. A idolatria rouba o nosso coração, irmãos. E a gente não enxerga isso. Nós construímos nossos bezerros. Nós trocamos a glória de Deus. Irmãos, não tem a ver com o que você faz no culto coletivo. Se você ora publicamente. Como diz uma música do Trazendo a Arca. Quem é você quando ninguém te vê? Irmãos, os nossos ídolos nos escravizaram. Os nossos ídolos se tornaram os nossos perseguidores. Vou lembrar da frase que o Edu falou uma vez numa reunião. A igreja ocidental está sendo perseguida sim pelos seus ídolos. Porque a gente está consumindo esse mundo desenfreadamente. É sempre uma fome por mais. Não está satisfeito, não. Eu preciso ganhar mais, preciso ter mais roupa, preciso ter mais tênis, preciso viajar mais, preciso tudo mais.
Porque estamos obscurecidos no nosso entendimento. Os nossos ídolos nos cegaram. E agora a gente está, e a verdade está sendo sucumbida. Jesus tem uma parábola que diz que o semeador saiu a semear. E aí teve uma semente, caiu lá, no meio dos espinhos. Cresceu. Mas aí as preocupações do mundo sufocaram. Irmãos, os nossos ídolos estão fazendo isso com a gente. Tá aqui, tá aqui. Você quer? Toma. Vai tomando aí, toma. Mas eles nos sufocam. Eles não nos dão a verdade. Eles nos sucumbem mais ainda. Irmãos, o juízo de Deus sobre a impiedade e a injustiça. Sabe o que é o juízo de Deus? Sabe o que é a ira de Deus sobre toda impiedade e juízo? É te conceder o que você deseja. Paulo está falando, ele os entregou a seus desejos infames. As coisas que servimos no dia a dia não nos libertarão. Os ídolos que nós servimos não nos libertam. Eles nos controlam. Irmãos, quando os deuses, os ídolos querem nos punir, eles atendem às nossas orações. Quando os ídolos querem nos punir, eles atendem aos nossos desejos. Irmãos, essa é a ira de Deus, daquilo que você tanto quer. Então, irmãos, sabe quem são esses homens? Voltando lá para o versículo 28. Ele vai dizer que esses homens, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para fazerem coisas inconvenientes. Irmãos, os homens reprovaram o conhecimento de Deus. E Deus os entregou. E Deus não entregou o homem para fazer qualquer coisa. Aí a gente vai entrar no aspecto da injustiça. Que o que Deus entregou, Deus entregou o homem para a sua própria mente reprovável. Sabe o que esse homem faz? Ele faz tudo aquilo que é inconveniente. Ele faz tudo aquilo que degrada a sociedade, que corrompe as relações, que causa mal para os outros. E aí Paulo vai dizer que essa mentalidade reprovada não gerasse só aquilo que faz mal a ela mesma, mas que faz mal a inúmeras pessoas. E aí se a gente olha, vamos olhar aqui para o 29, a gente vai ter aqui, para a gente finalizar, pessoal, a gente tem aqui então, vai começar, e havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí Paulo vai começar a descrever que coisas inconvenientes são essas. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Vamos parar a cada ponto e vírgula, tá? Então vamos lá, ele falou de 4 coisas. Injustiça, malícia, avareza e maldade. Então ele começa com 4 pecados generalizados dos quais as pessoas elas se tornaram cheias. Injustas, maldosas, gananciosas, depravadas. Esse é o pecado generalizado. Isso aí é o resultado dos ídolos que temos colocado no nosso coração. Mas a nossa boa espiritualidade disfarça. Depois, ele vai continuar. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Ele vai dizer que esses 5 pecados dos quais eles estão cheios, que os homens estão cheios, que Deus os entregou, eles são relacionados a humanos rompidos. É inveja,
é homicídio, é rivalidade, é engano, é malícia. Os homens são maliciosos, os homens enganam uns aos outros. E por esse pecado que você tanto idolatra, o que você faz? E ele continua: sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Vamos falar desse primeiro par? Difamadores e caluniadores. Sabe o que ele está falando? De bisbilhoteiro. De pessoa que é caluniadora, que... Você sabe o que é calúnia, né? Que fala mal uns dos outros. Que carrega amargura. Já viu essa palavra? Mexeriqueiro? Quer ficar intrometendo nas coisas. E aí, Paulo está falando que isso é generalizado. Isso aí é a injustiça dos homens se degradando entre si. E ele vai dizer: aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos e presunçosos. Sabe o que Paulo está retratando aqui? Outros orgulhos que a gente tem. Nós somos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Nós somos arrogantes, presunçosos. A gente acha que não precisa. A gente não quer se dobrar. Não, preciso confessar. Para quê confessar pecado custa? E os nossos ídolos reinando. E aí, ele vai falar que são aqui. Deixa eu ver aqui. Presunçosos na última. Inventores de males, desobedientes dos pais. Pessoal, olha isso aqui que Paulo está falando. Eles inventam novas formas de praticar o mal. São inventores do mal. Olha que loucura. Parece que a gente nem vê isso hoje, né? Todo dia, cara, que você olha no noticiário, é um tipo de assassinato, de crime diferente. Você fala assim, gente, onde nós vamos parar? Porque são inventores de mal. Agora você pensa só no cara lá que é bandido, né? E o que você faz quando você precisa pecar? E o rodeio que a gente tem que fazer para ninguém ver? São os nossos ídolos. Ele vai falar que são desobedientes aos pais. Eles são desonrosos. Eles não praticam a honra. Ele vai dizer que são insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E essa lista vai terminar com 4 negativas: insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. São pessoas imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Irmãos, esse é o resultado daqueles que foram entregues a si mesmo, daqueles que sucumbem à verdade, que não querem trazer a verdade para fora. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, mas a gente quer sucumbir à verdade porque a gente tem vergonha. E os nossos ídolos estão gerando toda espécie de desejo, concupiscência infame dentro de nós. E eu quero finalizar, irmãos, pulando um pouquinho para o capítulo 2, versículo 4. Paulo, então, ele vai dizer, não percebem quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você. Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levar você para onde? Ao arrependimento. Irmãos, os nossos ídolos nos cegam, nos escravizam, querem sucumbir à verdade de Deus em nós, quer fazer com que a gente troque a glória de Deus por glória aos nossos ídolos que nós criamos.
Paulo tá fazendo uma conversa aqui, ele está dizendo, você não está vendo quanto Deus é bondoso? Olha para o povo no Egito. Vocês não viram quanto Deus foi bondoso? Você não viu como Deus fez maravilhas? Sabe como é que a bondade de Deus se revela para você? Te levando ao arrependimento. Deus é justo. Deus é bondoso e por isso Ele te disponibiliza o arrependimento. Para que os ídolos do nosso coração sejam destronados. Irmãos, a reflexão, a meditação que nós precisamos fazer nessa noite é, Senhor, quais são os ídolos? Senhor, quais são os ídolos que têm controlado a minha vida, que têm me levado para onde eles querem, para desejos insaciáveis?